As pesquisas eleitorais entraram na berlinda depois do resultado da eleição em primeiro turno. A gente já falou bastante sobre esse assunto aqui no Band News Station, e agora a possibilidade, inclusive, né, de ações na Justiça, Ministério Público e tudo mais, envolvendo a campanha do presidente Jair Bolsonaro. E o Renato, que trabalha com pesquisa há muito tempo, né, claro, que teria esse assunto para conversar com a gente hoje aqui no Band News Station. Fala, Renato, bom dia. Bom dia, Barão, bom dia, Gabi, bom dia a todos os ouvintes da Band News. Vamos lá, né? Pouco assunto foi mais comentado de domingo para cá do que a distância que as pesquisas realizadas no sábado deram comparado ao resultado das urnas no domingo. Por que essa diferenciação de sábado para domingo? Porque talvez a maior confusão que exista é achar que a ciência política é uma ciência exata. Não é uma ciência exata. As pessoas mudam de voto, as pessoas decidem em quem vai votar na última hora. E talvez a melhor expressão disso é perguntar para o nosso ouvinte aqui da Band News se ele decidiu para quem ele ia votar, para governador ou para senador na véspera da eleição, ou já tinha decidido há uma semana antes. Renato, você está dizendo então que não houve erro nas pesquisas? De jeito nenhum. Eu estou dizendo que esse erro que houve tem a ver com alguns fatores. Tem a ver com uma migração de voto útil. Tem a ver com uma decisão aos 48 do segundo tempo. Tem a ver com ajustes necessários a serem feitos de amostragem dos institutos de pesquisa, mas não tem a ver, Barão, com má fé. Essas tentativas de se criminalizar a pesquisa teria, por exemplo, que explicar por que no estado do Rio Grande do Sul quase que o candidato do PT que estava lá atrás foi ao segundo turno? Ou por que o candidato do Partido dos Trabalhadores no domingo no Ceará ganhou no primeiro turno? Ou em Santa Catarina foi para o segundo turno? As pesquisas deixaram efetivamente a desejar e tem que ter um estudo aprofundado para identificar eventuais ajustes que tenham que ser feitos, mas não é verdade que esse ajuste teve um lado só. Não é verdade que esse ajuste estava a serviço da influência eleitoral. Tanto é isso que aconteceu que quando nós olhamos o histórico de todos os institutos de pesquisa, mesmo os institutos que davam vitória do Bolsonaro no primeiro turno também erraram. E também faziam um ajuste de rota na véspera do dia 2 para conseguir se aproximar de um cenário que Lula tinha mais do que eles diziam e Bolsonaro menos do que eles diziam. Eu estou fazendo essa provocação porque nesse momento que existe tanto questionamento à ciência, ao resultado de queimada que os radares oferecem, há um movimento de questionar a própria legislação de defesa do consumidor. O Instituto de Pesquisa é a bola da vez no questionamento daqueles que tentam evitar a ciência como mecanismo de informação, não apenas para o leitor, mas para o brasileiro como um todo. Estão chegando muitas mensagens aqui de ouvintes que mudaram o voto de última hora. Ouvinte falando, mudei meu voto na fila, mudei meu voto na urna, cheguei a apertar o número de outro candidato, corrigi e apertei, enfim, votei para outra pessoa. Outro ouvinte dizendo, eu em compensação votei, escolhi meu voto, decidi o meu voto muito tempo antes. Sou professor, queria registrar aqui também voto registrado mudado na última hora. Barão, mudei meu voto para deputado na fila de votação. Decidi na hora de votar, o Guilherme. Enfim, muitos ouvintes, chegaram muitas mensagens enquanto você falava, Renato. Eu pergunto se, de alguma maneira, a pesquisa, ela também pode ser, no fim das contas, um indicador para essa mudança de voto. Ou seja, a pessoa vê a pesquisa e aí muda o voto por causa da pesquisa. Ô, Gabi, pode sim. E eu não acho isso necessariamente ruim.
O eleitor tem que ter o maior número possível de informações na hora de decidir o seu voto. E a pesquisa é uma ferramenta a mais de informação que o eleitor pode ter. Eu não só acho que isso pode acontecer, como foi efetivamente a principal hipótese do que aconteceu. Foi um voto útil inverso. Ou seja, muitas das pessoas acreditando na possibilidade do ex-presidente Lula ganhar no primeiro turno, o que foi uma própria estratégia do ex-presidente Lula, da campanha do ex-presidente Lula, antecipou o voto que daria Jair Bolsonaro no segundo turno para o primeiro turno. Ou seja, existiu um voto útil, mas um voto útil a favor de Jair Bolsonaro. Hoje, o que é mais consenso entre boa parte dos analistas políticos e dirigentes de institutos de pesquisa é acreditar nesse voto útil inverso. Ao enxergarem a possibilidade de Lula ganhar no primeiro turno, vários eleitores do bolsonarismo que não queriam essa votada do Lula, que são antipetistas, anteciparam para o primeiro turno o voto que dariam a Jair Bolsonaro no segundo turno. As explicações são muitas, né? O Renato toca em 2 pontos para mim que são fundamentais. Primeiro, é que não teve sacanagem, né? Não teve esse tipo de... as pesquisas não foram lá para eleger esse ou aquele. O Renato deu exemplos aqui dos 2 aspectos políticos do Brasil dividido de hoje, né? Que as pesquisas não acertaram. E o segundo ponto, né, é que faltou até agora um instituto que falou: nós erramos. Admitimos aqui que não acertamos. Então, faltou, e até agora não teve esse meia-culpa, o que me parece fundamental. Né? A gente cansa de errar aqui no ar da Band News FM, mas, rapaziada, o correto é tal. Então, essa falta de meia-culpa dos institutos, né, que estão arrumando justificativas, e muitas são aceitáveis, evidentemente, mas você não admitir o erro me parece algo errado, principalmente para a credibilidade desse mesmo dos institutos a partir de agora. Mas, de qualquer forma, se eles acertarem no segundo turno, agora as coisas ficam mais tranquilas, imagino eu. Renato, um grande abraço para você, até semana que vem. Valeu. Obrigado, Barão, obrigado, Gabi. E só rapidamente, eu sei que nosso tempo está corrido, mas eu sou filho de psicólogos da Vila Madalena e eu aprendi desde cedo que para melhorar você precisa admitir o que precisa ser melhorado. E da mesma forma que o jornalismo, os institutos de pesquisa têm que trabalhar sempre para esse aprimoramento. E sem o erramos é muito mais difícil disso se tornar realidade. Até a próxima quarta.